Se para você coisas são mais importantes do que Deus, você é um idólatra. Se o dinheiro é mais importante do que Deus, você é um idólatra. Se o teu corpo é mais importante do que Deus, você é um idólatra. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Existem momentos que o diabo, ele luta para nos encurralar. E por que ele trabalha dessa forma? Porque quando nós estamos encurralados, nós nos sentimos mais fracos. Ele trabalha muitas vezes para nos isolar, porque dessa forma, nós nos tornamos alvos mais fáceis de serem atingidos pelas setas, pelos dardos, pelos preparos, pelas armadilhas malignas que ele prepara. Preste muita atenção. Eu vou pedir para você repetir algo comigo, mas você não vai repetir da boca para fora. Você tem que repetir da boca para o coração, da boca para dentro, porque precisa entrar. Repita comigo, por favor. Se você for mulher, você diz mulher. Um homem de Deus nunca está encurralado. Nunca. Por piores que sejam as consequências, por mais difícil que seja um determinado momento, um homem e uma mulher de Deus nunca estão encurralados. Porque quando nós estamos falando de uma pessoa encurralada, nós estamos falando sem saída, não tem para onde correr. Eu olho para cá, problemas, eu olho para lá, problemas, eu olho para cá, problemas para todos os lados. Até porque o mal luta para nos fazer acreditar que nós estamos em desvantagem. Só que não existe essa desvantagem. No livro de Gênesis, quando Ló foi sequestrado por aqueles reis, Abraão reuniu 318 homens, nascidos e treinados na sua casa. Imagine só a batalha, 318 homens contra 4 reis, 4 exércitos. Aos olhos humanos você pensa, caramba, vai ser um massacre. Os 318 vão ser arrebentados, mortos, vão ser destruídos. Só que aí que está o X da questão. Eles nunca estiveram em desvantagem. Tanto foi que quando Abraão foi se posicionar, foi à guerra, ele resgatou Ló, tudo e todos. Nada ficou de fora. A própria história de Gideão, no livro de Juízes, diz que Gideão saiu com 300 homens para enfrentar um exército comparado a um enxame de gafanhotos. Como que 300 homens teriam condições de vencer um exército comparado a um enxame de gafanhotos? Mas aí que está, eles nunca estiveram em desvantagem. A própria história de Jonatas e seu escudeiro, em 1 Samuel, quando eles saíram para enfrentar um destacamento filisteu, eram 2 homens contra 20, mas foi uma vitória extraordinária. A própria história de Josafá, no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, contra aqueles 3 exércitos. Então, declare pela fé, eu não estou em desvantagem. Você não está em desvantagem, até porque aquele que está em nós, o que a Bíblia diz? É maior do que aquele que está no mundo. Então, aquele que está em mim, faz de mim maior do que o meu problema, do que as minhas lutas, do que a minha enfermidade, do que as minhas dívidas, do que as más notícias. Eu sou muito maior, eu tenho um poder muito maior, eu tenho uma autoridade muito maior, eu decido o que fica, eu decido o que sai. Porque quando nós falamos de autoridade, levando ao pé da letra, se você buscar no dicionário, autoridade é quem tem o poder de decidir.
E entre as decisões, o que fica e o que sai, o que pode, o que não pode. Então nós temos autoridade para decidir o que pode, até onde o mal pode agir em nossas vidas, como nós temos autoridade para decidir, para dar a ordem: não, você não vai agir, você não vai tocar, você não vai tirar, você não tem poder, você não tem influência, você não tem autoridade. Tem gente que diz que não é bem assim. A autoridade, ela existe, se você está usando, aí é outra história. O poder está aí dentro, a autoridade está aí dentro, foi nos deixado à disposição. Agora, se você está fazendo o bom uso disso, aí é uma conversa totalmente diferente. Muitos acreditam que a morte é o ponto final da vida, mas para nós que cremos, a morte é só o começo de algo grandioso. Olha o que está escrito no livro de João aqui no capítulo 11. Você não precisa, repita comigo, você não precisa, vamos juntos, você não precisa esperar pelo fim. Eu aqui e agora sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Existem várias passagens na Bíblia que aconteceram reviravoltas surpreendentes. Essa passagem deixa muito claro que quando parece que é o fim, é somente o começo de algo glorioso. E isso você tem que levar para todas as áreas da sua vida. Às vezes você tem a impressão que parece ser o fim do teu casamento, mas se você crer, vai ser o começo da melhor fase do teu casamento. Às vezes parece ser o fim da tua empresa, do teu financeiro, do teu lugar de trabalho, mas se você crer, vai ser o começo de algo extraordinário, de algo estrondoso. Até porque, repita comigo, Deus, vamos juntos, Deus é um Deus de reviravoltas. E o que seria uma reviravolta? Alguém pode me dizer? Transformação. O que mais? Mudança completa. O que mais? Tudo novo. Eu gosto da seguinte frase, repita comigo: reviravolta é uma mudança extrema. Quando nós falamos de extremo, nós estamos falando de algo profundo, algo pesado, algo exagerado. É literalmente, não é uma simples virada, uma simples mudança. Nós estamos falando de uma virada completa, e é exatamente assim que Deus trabalha em nossas vidas. Por isso, Salmo 49, versículo 5. Não é necessário ter medo dos dias difíceis e do sofrimento. Muitas vezes os nossos olhos nos levam a crer que algo vai terminar de uma determinada maneira, mas de repente vem Deus e vira por completo a situação. A própria história da pesca maravilhosa. Aquele dia pareceu que seria um dia de fracasso, mas terminou com uma grande vitória, e por isso até o último minuto do teu dia você tem que ter esperança que uma grande virada vai acontecer. Aquele dia, tudo indicava para um fim trágico, para um fracasso, para a frustração. De repente, o Senhor entrou em ação e teve uma mudança extrema, foi literalmente um exagero. A própria história de Abraão e Sara, tudo indicava para o fim da vida deles, sem receber aquilo que eles mais desejavam, e não terminou desse jeito. Eles terminaram recebendo tudo o que eles queriam, e no livro de Gênesis 24, se não me falha a memória, diz que Abraão foi abençoado em tudo. Então literalmente, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Foi uma reviravolta, foi uma mudança, repita comigo, extrema. A própria viúva, no livro de 2 Reis, após a morte do marido, ele deixou dívidas para ela. E o que aconteceu? Um credor chegou, dizendo: se você não pagar, eu vou levar os seus filhos. Qual que era o pensamento dentro dela? Caramba, eu perdi o meu marido, agora eu vou perder os meus filhos.
Ou seja, era uma mulher que estava lutando pela família. Ali parecia ser o fim de uma família. E o que aconteceu? Uma virada completa, uma mudança extrema. Ela não perdeu a sua família, muito pelo contrário, ela resolveu aquele problema, e olha que lindo, com algo que tinha ao alcance dela. Porque às vezes nós buscamos algo, poxa, a solução está fora, a solução está fora, eu preciso de algo novo, eu preciso de algo diferente, eu preciso de algo que não está ao meu alcance. E o profeta chegou para ela e disse assim: o que você tem na sua casa? A solução do problema está mais perto do que você imagina. Você não precisa buscar fora. Repita comigo: eu não preciso buscar fora, eu tenho que usar aquilo que eu tenho. Porque qual que é o X da questão? Quando você usa o que você tem, Deus acrescenta o que você não tem. O problema é quando você fica esperando algo que você não tem, aí Deus também não acrescenta, você não se posiciona, não age. Então com aquilo que eu tenho eu ajo, e o que me falta Deus vem e completa. A própria história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Onde que eles foram jogados? Na fornalha ardente. Era o fim, o aparente fim. E de repente, eles venceram aquele momento. Detalhe, não ficou nem o cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo, pelo do braço, queimado, nada. E o que isso nos diz? Muitas vezes, nós estamos em batalhas, que nós até acreditamos que nós vamos vencer, mas em muitos casos nós acreditamos que vão ficar marcas, sequelas. E aqui nós vemos o exemplo de alguém que passou por algo, de um grupo de homens que passou por algo extremamente difícil, complicado, e não ficou marca alguma, não ficou sequela. Foi uma verdadeira mudança, porque eles ainda saíram da fornalha para serem promovidos. A própria história de Moisés contra Faraó. Quando eles estiveram cercados pelo Mar Vermelho e por Faraó, era o iminente fim, era a certeza de um fim, era uma morte certa. E de repente, tudo mudou. O Senhor abriu uma saída onde não existia. A viúva de Sarepta, que nós falamos ao longo da semana, o azeite e a farinha estavam acabando. Era a última refeição, ou melhor, parecia ser a última refeição dela. E o que aconteceu? Uma mudança completa. E o que todos esses milagres e mudanças têm em comum? Nenhum deles aconteceu pela força do seu braço, nenhum deles aconteceu por conta da própria capacidade daqueles homens, nenhum deles aconteceu por mérito próprio, porque eu sou bom, porque eu asso, eu frito, porque eu tenho um entendimento, uma sabedoria fora do comum. Por isso, olha o que está escrito aqui no livro de Zacarias 4, versículo 6. Não será por meio de um poderoso exército e nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer. Não por força, repita comigo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por violência, não pelo esforço próprio. É óbvio que nós temos que nos esforçar, nós temos que lutar, mas quanto mais nós lutarmos na força do nosso braço, esquece, mais nós iremos nos cansar, mais nós iremos nos frustrar, mais abatidos nós vamos ficar, porque vai dar aquela sensação de que a minha vida não está saindo do lugar. Então entenda que não é a tua casa, teu carro, suas aptidões, habilidades, não é teu nome, teu sobrenome, não é teu salário que vai garantir uma mudança na tua vida, nada disso. Você pode ter nascido em um lar extraordinário, se você não depende de Deus, se você não vai pela força do braço de Deus, nada vai mudar. Olha o que diz aqui no livro de Tiago 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Esse é um versículo que particularmente eu gosto muito dele, pelo início dele. Ele era um homem comum como todos nós. Ele era um homem sujeito a emoções como todos nós.
Um homem sujeito a imprevistos, como todos nós. Um homem normal, que tem dias bons e dias maus, que acorda bem e às vezes não acorda tão bem, que tem dias melhores, dias um pouco piores. E mesmo assim, de um homem comum, de um homem normal, de um homem semelhante a todos nós, algo incrível, poderoso, literalmente surreal aconteceu. E é exatamente isso que você precisa entender. Por intermédio do Espírito de Deus, repita comigo, homens comuns, vamos juntos, homens comuns realizam coisas extraordinárias. Porque na cabeça da grande maioria, e eu estou falando com você mesmo, se você está dizendo, será que é comigo? Vem o seguinte pensamento, mas eu? Não, mas eu não posso. Ah não, isso é para... Não, eu não tenho condições. Eu me recordo ainda de conversar com uma pessoa, e eu falei com muito amor, óbvio. E ela veio apresentar algo que ela estava orando, e ela chegou assim, ó. Eu com a minha humilde e pequena fé, eu estou aqui orando, mas eu preciso de ajuda. Perceba que ela se colocou num lugar inferior. Ela rebaixou o nível da sua fé. Ela diminuiu o nível da sua autoridade, do seu poder. Antes de orar por ela, primeiro eu a corrigi, dizendo, querida, é só a grande fé, é o teu grande poder, é só a grande autoridade, porque a grande maioria não se posiciona porque acredita que não é capaz, a grande maioria não pega para orar por algo porque não acredita que é capaz, porque é muito mais fácil eu acreditar que vai vir do pastor, da pastora, do bispo, da bispa, vai vir do A, vai vir do B, porque de mim não tem como sair, quando na verdade, existem momentos, existe uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, no livro de Jeremias, que Deus não vai nos ouvir, porque Ele quer ouvir vocês. Ele disse exatamente assim a Jeremias, não adianta você clamar, eu não ouvirei, são eles, eu quero ouvir a oração deles. Então a tua oração, o poder que existe nas tuas mãos, é muito maior do que você possa imaginar. Essa passagem deixa muito claro, era um homem normal, que interferiu diretamente na economia do país, era um homem comum, era um homem simples. Repita comigo, eu tenho poder, eu tenho autoridade, as minhas orações têm poder, eu tenho influência no mundo espiritual. Você tem. E olha como são as coisas. Eu vejo muitos falando, dá para detectar quem acredita, mas também dá para detectar quem repete, mas isso não existe dentro. Porque se realmente você acreditasse, você teria um posicionamento mais ousado, mais firme, mais confiante diante das batalhas. Literalmente, não importa o que chega até você, não importa o que acontece com você, o teu posicionamento tem que ser o mesmo. Aconteceu, amém, estou me levantando para que não aconteça mais. Estou me levantando para que caia por terra, para que essa situação seja mudada, para que ela seja transformada. Eu não vou tolerar, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Eu faço muitas orações em concordância com a minha família. Muito, porque eu acredito no poder da concordância, porque a Bíblia fala sobre isso. Onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei no meio deles. O que foi ligado aqui na terra em concordância será ligado nos céus. Eu faço muito isso, mas dificilmente você não vai me ver chegando, seja no bispo, seja na bispa, seja em quer que for, dizendo, ora por mim, porque eu não consigo resolver, resolve para mim. Não, muito pelo contrário, primeiro eu vou rasgar de orar, eu vou lavar de oração, eu vou me posicionar, eu vou declarar. Se eu pedir ajuda em oração, concorda aqui comigo, porque eu quero vencer essa batalha, eu quero vencer essas lutas. Eu não diminuo a minha fé, a minha autoridade, porque eu não acredito que eu não tenha, porque só os outros têm, só os outros fazem. Não, muito pelo contrário. Isso é muito comum quando as pessoas vêm nos pedir ajuda. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é, você tem orado?
A resposta muitas vezes é, não. E por que não oram? Em muitos casos, indisciplina? Sim, mas em muitos casos, é porque não acredita que tem autoridade para resolver. E muito dessa autoridade, está ligado, sabe ao quê? Faça assim, ó. Consciência. Consciência culpada, acusação, rouba a autoridade. Por isso nós temos que trabalhar o tempo todo para não sermos roubados em autoridade, em absolutamente nada. Porque senão nós nos tornamos literalmente um saco de pancada no mundo espiritual. É muito bom você chegar numa oração e você ter tanto crédito, que assim, você não pensa, você só vai falando, você não pensa duas vezes, você está de acordo ali com Deus, você sabe, você chega e fala, meu Deus, eu tenho orado, eu tenho feito, eu não faço isso, eu não faço aquilo, por favor, me honre, me justifique, eu creio no teu poder. Ou quando você está, por exemplo, na tua casa sozinho, aí vem aquela opressão, fica com aquele receio, começa a acender as luzes da casa, acende aqui, acende ali, muda de um cômodo para o outro daquele jeito, aí fecha a porta. Isso parece coisa de criança, mas muitos adultos fazem. Quando a oposição chega, querido, você não tem que tremer diante dela, ou você treme diante da oposição, ou diante de Deus. E quem treme e teme a Deus, não treme diante daquilo que você sente. E eu digo mais, o que eu estou falando aqui nem estava no sermão, mas deve ser necessário. Eu digo mais, se por acaso algo lhe aconteceu na tua casa, no teu particular, no momento da oração, e você não foi confrontar, você preferiu ir para o teu quarto, fechar a porta, se cobrir o pezinho lá até o limite, como se isso fosse resolver. Vocês dão risada, mas vocês sabem do que eu estou falando. Volte no lugar onde você arregou e vai combater, porque isso só piora. Isso só piora. Porque o problema, é óbvio que é um problema, mas isso começa muitas vezes na tua particularidade no teu quarto, mas isso acaba refletindo nas suas lutas do dia a dia, porque se você não tem autoridade dentro da tua casa, se você não tem autoridade dentro do teu quarto, no lugar onde você paga as contas, onde você banca tudo, você vai ter autoridade fora de lá? Não tem, não tem. E esse homem era um homem de autoridade, esse homem era um homem que mantinha a conduta segundo aquilo que o Senhor aprovava. Por isso ele chegou e teve fé, pare de chover. E o que aconteceu? Parou de chover. E por conta da autoridade, ele disse, volte a chover. O que aconteceu? Voltou a chover. Por intermédio da minha autoridade, pare, diabo, não toque no que é meu, não mexa com a minha família, não mexa no meu negócio, não mexa com os meus clientes, não mexa com a minha casa, não mexa com o meu casamento, não mexa na vida dos meus filhos. E sabe o que o diabo faz? Enfia o rabinho e sai, porque ele não resiste à autoridade que foi colocada às nossas mãos. 1 Reis 18. Quando viu o profeta, Acabe disse, então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel. Aqui é uma tendência natural, quase que normal do homem, terceirizar a responsabilidade, porque como não estava chovendo, o país entrou em um período de crise, não chove, secas, se tem seca, então não gera os frutos, os milagres não acontecem, a economia totalmente afetada. E Acabe disse, aí o causador de problemas, olha aí o responsável por tudo que está acontecendo, a culpa é sua. E olha a resposta de Elias, eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias, você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus, e adoraram as imagens de Baal.
O problema não estava na oração que Elias fez, mas sim na idolatria de Acabe e toda a sua família. E quando nós falamos de idolatria, vamos juntos, idolatria é tudo aquilo que ocupa o coração do homem no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o coração do homem. Tudo que ocupa o coração do homem se torna uma idolatria. Se você deixa de fazer coisas espirituais, se você deixa de fazer algo que você sabe que deveria fazer para o Senhor, pelo Senhor, que não é nem pelo Senhor, é por nós mesmos, por outra coisa, é porque essa outra coisa está tendo uma relevância, um peso muito maior no seu coração. E aí que está, repita comigo, idolatria traz a seca. De novo, idolatria traz a seca. Profissional, financeiro, familiar, conjugal, vai secando, vai secando, vai secando, vai travando, até que para. Eu não sou um idólatra. Querido, se você prioriza outra coisa que não é Deus, você é idólatra. Se para você coisas são mais importantes do que Deus, você é um idólatra. Se o dinheiro é mais importante do que Deus, você é um idólatra. Se o teu corpo é mais importante do que Deus, você é um idólatra. Tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração se torna uma idolatria na sua vida. E como que eu sei isso? Comece a ver o que você desmarca, compromisso por compromisso. Você já vai descobrir muita coisa. Porque é mais fácil mexer no tempo de Deus do que mexer nas outras coisas que eu faço. Por isso nós ensinamos, comece consagrando o seu dia. Coloque o Senhor no primeiro lugar, na primeira posição, antes de qualquer coisa, até mesmo naquilo que você é bom. Para mim não existe grandeza maior do que essa. Você é bom em algo, você sabe fazer algo, você tem experiência nesse algo, e mesmo assim você dobra teus joelhos e diz: Senhor, seja comigo porque eu não posso nada. Senhor, eu não posso nada. Eu posso ter 35, 50 anos de experiência no ramo. Senhor, me ajude nesse atendimento, me ajude nesse procedimento, me ajude nessa consulta, me ajude a atender esse cliente específico, porque sem o Senhor eu não posso nada, eu dependo de Ti. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando, e aqui está o X da questão, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, o que está escrito ali? Sabe por quê? A carapuça serviu. Ora buscavam a Deus, ora não buscavam a Deus. Ora agiam com base no que estava escrito, outra hora agiam com base nos seus achismos e vontades. Ficar em cima do muro tem atrasado a vida de muitas pessoas. E pode reparar, não é só no ponto de vista espiritual. Tudo que você faz em cima do muro não vai para frente. Você já entrou em um relacionamento? Ou você conhece um relacionamento em que a pessoa estava em cima do muro? Que ela não sabia se ela queria, se não queria, ora eu te amo, outra hora estava querendo seguir a vida de solteiro, ora estava envolvido, outra hora estava distante. Funciona esse tipo de relacionamento? Profissionalmente falando, você já viu um negócio crescer em que a pessoa não colocou foco nisso, nessa área, nesse trabalho? Crescer? Não cresce. Ou você toma a decisão, esse é meu estilo de vida, e pronto, acabou, ou as coisas vão sair sempre mais ou menos na nossa vida. E a primeira decisão que eu tive que tomar, quando eu caí a ficha, foi isso. Eu descobri que eu era o oscilante. Ora eu estava fazendo, outra hora era do jeito de Deus, outra hora era do meu jeito. Ora eu queria fazer a vontade dele, ora eu queria fazer as minhas vontades. Então, ou eu tomo a decisão de agir segundo aquilo que nós sabemos que é o certo, ou a seca vai se estender, se estender, se estender. E no livro de Tiago nós somos advertidos. Não pense você que receberá coisa alguma, você que é inconstante e tem mente dividida em tudo que faz.
E o que aconteceu após essa oportunidade? Elias propôs aquele desafio. E por que ele propôs aquele desafio? Primeiro, ninguém propõe um desafio se você não tiver convicção de que você vai vencer. No mínimo, se você propôs achando que você vai perder, tem alguma coisa errada. É um homem cheio de convicção. Foi um homem cheio de certeza. Porque ele sabia que o caminho dele era o caminho certo, que aquela era a única opção. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias propôs o desafio e todos concordaram. Detalhe, Elias estava só. Eram quantos profetas de Baal? 400 e depois ainda mais 400 de Azerá. Eram 850 profetas ao todo. Quem estava em desvantagem aqui? Quem que vocês acham? Os 850. Porque não se trata de números, mas se trata do poder que está sobre a sua vida. Com muito menos, o teu alcance se torna muito maior. Com uma estrutura muito menor, você chega a lugares que muitas vezes pessoas com uma estrutura muito maior que a tua não conseguem chegar. Muitas vezes com recursos menores, o teu trabalho é infinitamente maior e melhor do que pessoas que têm isso, têm aquilo, têm isso, têm aquilo, têm o treinamento A, B e C. Por quê? A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas, repita comigo, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Não houve resposta. Houve ação? Houve. Houve posicionamento? Houve. Mas o posicionamento, ação, precisa ser direcionado para o lugar certo, senão é só ativismo que vai produzir cansaço. Mas eu tenho feito, eu tenho lutado. Se você não tem feito, não tem lutado do jeito certo, você vai fazer muito, mas vai se cansar muito e vai viver pouco. Por isso, sabe aquela sensação? Caramba, mas eu faço tanto por um resultado tão pequenininho. Se é que eu tenho resultados, eu me posiciono tanto, mas parece que está aquém. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Estava tirando sarro. Então passaram a gritar, repita comigo, então passaram a gritar, ainda mais alto, e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Biblicamente falando, existem passagens que deixam muito claro que o problema de muitos não é o que estão fazendo, mas sim a força que estão colocando. A própria história de Bartimeu deixa muito claro que Bartimeu, ele chamou ao Senhor, ele pediu ajuda e o Senhor não respondeu. Na segunda vez ele fez a mesma coisa, só que com mais força, e o Senhor respondeu. Nesse caso, eles fizeram isso que eles estavam fazendo com mais força, colocaram uma força ainda maior, se esforçaram e o resultado continuou o mesmo. Porque o problema estava na direção, para o foco deles, o problema estava, qual era o rumo que eles estavam tomando. E olha que coisa, ninguém pode tirar desse povo que eles tinham uma convicção forte. Ninguém pode tirar. Eles estavam dando sangue, nós acabamos de ler, por aquilo que eles acreditavam. Será que nós temos dado sangue por aquilo que nós acreditamos? Será que eu posso dizer literalmente assim,
eu estou dando suor, sangue, estou dando tempo, estou dando energia, eu estou dando o meu melhor por aquilo que eu acredito? Não se engane e não se deixe enganar. Tudo que o homem plantar, isso ele irá colher. Então eu preciso literalmente me posicionar com uma entrega diferente, para viver algo diferente. Porque sempre terão pessoas esforçadas, batalhando, sempre vão ter pessoas lutando, só que existem momentos que isso não vai ser o suficiente. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias, o que está escrito ali depois de Elias? O que está escrito? Que estava em ruínas. Por que Elias pediu para eles aproximarem? Vejam e aprendam como que se faz. Antes de qualquer coisa, o que nós temos de mais importante? A presença do Senhor. Por isso o que ele fez? Reparou o altar. Tudo começa exatamente desse mesmo ponto. Porque reparar o altar significa estabelecer a bênção de Deus naquele lugar. Então primeiro ele começou a reparar aquilo que estava em ruínas. Ele começou a reparar aquilo que estava destruído. E é a partir desse reparo que mudanças começam a acontecer, senão não adianta. Não deposite fé no tempo, porque o tempo não pode fazer nada por você, viu? Tem muita gente que deposita a fé no tempo, não, uma hora vai passar nada, não passa. Eu vejo pessoas passando pela mesma realidade há 2, 3, 5, 10 anos, o tempo curou, resolveu alguma coisa? Nada. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu o altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Elias mandou que jogassem a água no sacrifício. Com certeza, quando aqueles homens olharam aquilo, eles falaram: você está louco? Não chove, você vai jogar água no chão, você vai jogar água no altar, você está doido, você vai desperdiçar aquilo que é mais importante. Mas sabe o que Elias deixou claro ali? Que o problema daquele povo não era a falta de água, era a falta de Deus, era a falta de obediência, era a falta de comprometimento. O problema, os seus problemas, os nossos problemas, não é falta de dinheiro, é falta de priorizar as coisas certas, é falta de ter um posicionamento correto, é literalmente corrigir a incredulidade e a oscilação, porque aqui nós vemos um homem que teve coragem para entregar. Aqui não foi diferente do que Abraão fez. Por que Abraão entregou Isaac? Porque ele tinha fé que o Senhor iria devolver. Por que Elias entregou a água? Porque ele tinha fé que o Senhor ia mandar. Então ele não pensou 2 vezes. Água era o ouro daquele tempo, era o que tinha de mais precioso, era o mais caro, era o mais importante. Literalmente, água é o que eles tinham de melhor para oferecer, e ele ofereceu o melhor. Outra pergunta: será que nós temos oferecido o nosso melhor ao Senhor? Será que nós temos entregado o nosso melhor ao Senhor? Se coloquem de pé todos, por favor. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz
todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a água, repita comigo, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água. Esse fogo sobrenatural consumiu com absolutamente tudo, desapareceu, acabou com tudo. Por que muitos não têm conseguido desaparecer? Com problemas, miséria, dívidas, enfermidades, humilhação, vergonha. Justamente porque o fogo natural não é o que você precisa para resolver o seu problema. Você precisa de algo sobrenatural. Você precisa de algo que não é comum. Nós já falamos isso inúmeras vezes. Você não resolve algo sobrenatural de forma natural. Poxa, eu já tentei, eu já lutei, eu acredito. Se você fala para mim que você já lutou, eu acredito. Eu já tentei, já me esforcei, eu acredito. Os 450 profetas de Baal também se esforçaram, eles lutaram. Nós acabamos de ver. Só que não é lutar, é lutar da forma certa. Não é me posicionar, é me posicionar da forma certa. Eu tenho que fazer o certo. Intenções e motivações são importantes, cruciais, mas a forma como você faz também é importantíssima. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Perceba que enquanto alguns estão comendo, existem outros que estão de joelhos dobrados, orando ao Senhor. Enquanto tem alguns saciando as suas vontades, existem outros que estão batalhando a única batalha que vale a pena entrarmos, que é a batalha da fé. Enquanto tem pessoas satisfazendo as vontades da carne, existem pessoas sacrificando, caminhando uma milha a mais. Porque o que aconteceu aqui depois que o fogo desceu e consumiu tudo? Primeiro, Elias matou todos os profetas, acabou com tudo, e ali, ele já tinha recebido a direção do Senhor: vai lá, se posicione, porque eu vou dar a ordem para que volte a chover. E por conta de um posicionamento de um único homem: mas eu estou sozinho na minha casa. Elias estava sozinho. Mas eu não tenho quem vá comigo. Elias não tinha ninguém com ele. Tinha um auxiliar, mas não relata que o auxiliar tenha feito algo expressivo que contribuísse. Ele estava lá. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Ele ia, não acontecia nada. Senhor, eu orei hoje, não aconteceu nada. Eu orei de novo e não aconteceu nada. Eu fui lá, recebi a unção, concordaram com as minhas vitórias e não aconteceu nada. Pode acontecer na primeira vez? Pode. É certeza que vai acontecer na primeira vez? Não. É certeza que é na segunda? Não. Que é na 10ª? Não. Eu não sei quando é, então eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu te garanto uma coisa: se você pegar qualquer pessoa que você julgue ser bem sucedida, uma pessoa que é uma referência de fé para você, uma referência de resultados, sabe o que todas elas têm em comum? Todas continuaram. Simples, essa é a característica presente. Todas continuaram, ninguém parou. E ele ia lá e não via, ele ia lá e nada, e ele ia lá e nada, mas a minha vida não muda, mas continua, vai, se levanta, vai de novo, e a cada vez que ele ia, e Elias ouvia, não tinha nada, ele voltava a orar. Vai de novo, ele voltava a orar. Vai de novo, nada, ele voltava a orar. Continuismo, consistência, perseverança,
entrega. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Para o auxiliar era uma nuvenzinha, para o profeta era uma tempestade muito forte. Por isso eu disse isso ainda para uma pessoa, não lembro se foi ontem ou antes de ontem: aprenda a comemorar os pequenos sinais, as pequenas mudanças. Aprenda a desfrutar deste momento, porque o que para muitos é só uma nuvenzinha, é só um cliente, é só uma mudança de comportamento momentânea. Por exemplo, uma mulher veio me parar para falar que ela estava feliz assim, aos montes, aos pulos, porque o marido dela, todos os anos, não vem na igreja, todos os anos, ele brigava com ela porque ela está saindo: você vai para a igreja de novo, vai para a igreja de novo, vai para a igreja de novo, você não sai da igreja, pede um quarto lá, dorme na igreja então, fica lá com eles. Sabe o que ela veio dizer? O marido parou de brigar com ela. Ela falou: não sabe o que aconteceu. Desde o início do propósito até hoje, ele não dá um pio. Onde você vai, amor? Amor, estou indo na igreja. Tudo bem, vai lá. Sabe o que é isso? Para muitos é uma pequena nuvem, para ela é uma tempestade grandiosa, poderosa vindo. Para você pode ser um único cliente, ou é o começo de uma tempestade de prosperidade que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. O nome disso é fé. Elias estava ouvindo chuva forte ao pé da letra? Ele não estava ouvindo nada, não tinha nada, mas ele chamou as coisas que não são como se já fosse. Ele viu uma mudança estrondosa. Por isso, cada vez que eu subo aqui, você pode reparar, cada vez que eu subo aqui, a palavra pode ser diferente, mas é a mesma força que eu coloco, porque para mim é tempestade todo dia. Eu ouço chuva forte todo dia, todas as reuniões, cada culto para mim é um estrondo. Antes de descer de cada reunião, eu falo: meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que dessa reunião vai sair testemunhos até não querer mais. Eu quero ser incomodado, eu quero ver as pessoas falando: eu vou testemunhar, eu testemunhei, deu certo isso, deu certo aquilo, deu certo aquilo. Para mim, todos os dias, estar aqui é uma grande oportunidade que eu não posso desperdiçar. Então eu tenho que fazer valer a pena, e crendo que valeu a pena. Não é só fazer valer, é crer que já valeu, que eu já recebi. É estrondoso. Sabe o que estava acontecendo aqui? Mudança extrema. 3 anos e meio de seca. 3 anos. Há quanto tempo você está nessa seca de resultados? Há quanto tempo você está nessa seca de alegria? Há quanto tempo você está nessa seca da materialização dos seus sonhos e projetos? Um homem orou e a seca acabou. E olha que lindo, não foi uma chuva comum. Ele disse: corra, porque senão você não vai conseguir voltar para casa. Então nós estamos falando de algo exagerado. É mais ou menos assim: corra, organize o teu escritório, a tua empresa, senão você não vai dar conta pela quantidade de clientes que vão chover na tua empresa. Corra, se organiza. Era isso que ele estava dizendo. Ajeite a tua agenda, porque senão você não vai conseguir, é muita coisa. É isso que ele estava dizendo, trazendo para a nossa realidade. Vai organizar a tua vida, porque o que está chegando é glorioso. Deus tem chuvas de bênçãos para o seu povo. Ele quer mudar a tua realidade. A seca vai acabar. Diga isso: a seca vai acabar. A seca de vitórias vai acabar. A seca de resultados vai acabar. Pegue o seu projeto, com ele no seu coração. Creia, o Senhor quer transformar essa seca em uma tempestade de bênçãos na sua vida. Os seus olhos, não confie neles. Eles te enganam.
eles te levam a pensar que você vai fracassar, que você vai perder. Mas no início da reunião, nós gastamos um tempo usando pelo menos uns 5, 6, 7 exemplos de situações que tiveram uma mudança extrema quando a derrota era iminente. A derrota era clara, mas não foi derrota, foi vitória, não foi fracasso, foi alegria. Deus tem algo novo para o seu povo, Ele tem algo para você. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, mas acima de tudo, para começar, você vai dizer: meu Deus, eu não vou oscilar entre dois caminhos, eu não vou mais cochear entre dois caminhos, eu não vou ficar mais com a mente dividida, eu não vou ficar mais pecar, uma hora eu faço, outra hora eu não faço, uma hora eu obedeço, outra hora eu não obedeço. Essa é a decisão mais importante, até porque na vida daquele povo, a falta de água não era o problema, mas era a oscilação, o verdadeiro problema. Às vezes você está lutando para resolver um problema que não é o verdadeiro problema. O teu problema não é a falta de clientes, é justamente a incredulidade, a falta de fé, é a oscilação. O resto o Senhor conserta. Então ajuste isso, tome decisões. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe quais caminhos você tem que abandonar, você sabe qual é a disciplina que você tem que estabelecer. Você sabe o que tem competido com Deus na sua vida, mas não pode competir mais. Incredulidade, não deixe isso dominar o teu coração. Idolatria, não deixe isso dominar o seu coração. Como você quer que Deus te coloque no primeiro lugar, se você não tem colocado Ele no seu devido lugar? Tome essa decisão, nunca mais você vai passar absolutamente nada à frente de Deus, mas você vai começar a passar Deus à frente de todas as coisas na sua vida, até porque quando você coloca Ele na primeira posição, Ele começa a colocar você na primeira posição. Quando você prioriza Ele, Ele prioriza você. Deus quer mudar a tua realidade, Ele quer mudar a tua vida, Ele tem mudanças extremas. Declare isso. Eu sei que o Senhor tem mudanças extremas no meu casamento, eu sei que o Senhor tem mudanças extremas na minha família, eu sei que o Senhor tem mudanças extremas na minha saúde, eu sei que o Senhor tem mudanças extremas no meu casamento, no meu financeiro, eu sei que o Senhor tem mudanças extremas na minha vida. Eu não vou perder, eu não vou tolerar essa derrota. Não, meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de grandes reviravoltas. Na pesca maravilhosa, aquele dia parecia ser um dia de fracasso. Hoje, muitos acordaram com a sensação que hoje é dia de fracasso, mas não é. Declare: eu vou terminar esse dia com uma grande vitória, eu vou terminar esse dia com uma grande resposta. Aquela viúva, ela acreditou que ela iria perder a família, mas ela não perdeu. Então diga isso: eu não vou perder a minha família, eu não vou perder os meus filhos, eu não vou perder o meu casamento, eu não vou perder aquilo que é meu. Abraão e Sara, parecia que eles iriam terminar os seus dias sem receber aquilo que eles mais desejavam. Existem pessoas que deixaram entrar no coração que aquilo que você deseja, você tem que abrir mão, porque não vai acontecer. Não, volte lá naquilo que você desistiu, diga isso ao Senhor: meu Deus, eu fui um tolo, eu preferi desistir, abrir mão, por acreditar que não era para mim, mas eu não vou desistir, eu vou lutar, e eu vou terminar os meus dias, recebendo aquilo que eu mais espero, aquilo que eu mais quero. Eu vou receber no meu Isaac, eu vou receber a materialização dos meus sonhos e projetos. Sadraque, Mesaque e Abednego, ali parecia ser o fim deles, mas não foi o fim, e não ficou nenhum tipo de sequela. Então diga: meu Deus, eu vou passar por essa fornalha ardente, e não vai ficar marca na minha vida, não vai ficar marca no meu nome, não vai ficar marca no meu casamento, não vai ficar nada, não vou sentir nem o cheiro de fumaça, não vai ter cheiro de queimado, não, muito pelo contrário, parece ser o meu fim, mas declare: agora é o começo da melhor fase da minha vida, agora é o começo, é o ponto de partida para o melhor momento de toda a minha história. Eu vou viver algo diferente, eu vou viver algo sobrenatural, o impossível vai acontecer. Deus quer te promover, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar os seus resultados, mas tudo isso, para que mudanças comecem a acontecer, você tem que reparar o altar do Senhor, e o altar mais importante é o interno, é aquele que está dentro de você. Então diga: meu Deus, assim como Elias, ele reparou o altar, eu vou reparar esse altar da minha vida, eu vou reparar o altar do Senhor na minha vida.
Elias começou separando 12 pedras. Você começa a reparar o seu altar, orando, jejuando, meditando. Essas são as pedras que você pega, dizendo os nãos, dizendo os sims importantes, se posicionando. É assim que você vai reparando o altar. Aqueles 450 profetas de Baal tentaram, deram sangue, se empenharam, lutaram, perseveraram, porque eles acreditaram, mas estavam na direção errada. Não basta você acreditar que é possível, estar na direção errada, porque não vai acontecer. Então se volte para a direção certa. Deus tem fogo sobrenatural para você. Ele tem fogo sobrenatural na tua vida. Declare, fale, meu Deus, envie fogo dos céus e comece a consumir esses problemas, comece a consumir essas situações que tem me acompanhado, comece a consumir. Meu Deus, eu preciso do fogo dos céus, eu preciso do fogo que vem do Senhor, eu preciso do fogo, eu preciso do teu fogo para consumir, eu preciso do teu fogo para destruir essas situações, eu preciso do teu fogo, aquilo que é natural. Meu Deus, eu não vou resolver de forma natural, aquilo que é sobrenatural, eu não vou resolver de forma natural. Eu preciso do fogo sobrenatural, eu preciso do teu fogo, eu preciso do seu poder. Diga a Ele o que precisa ser consumido na tua vida. Se é interno, fale, meu Deus, consuma com essa indisciplina, consuma com esse medo, consuma com essa covardia, consuma com essa marca, com isso que acontece aqui dentro de mim. Se é algum tipo de incredulidade, diga isso, consuma com essa incredulidade da minha vida. Eu não vou aceitar, consuma. O fogo do Senhor não deixa nada, nada, absolutamente nada. E olha que lindo, o Senhor usou o fogo para consumir o que precisava ser consumido, e Ele usou a água para salvar. Ou seja, Ele pode usar infinitos meios, infinitos objetos, infinitas pessoas, de infinitas maneiras Ele pode te salvar. Tudo se dobra diante do poder dEle, mas não é de graça, tem que haver a entrega. Elias, ele entregou o que era mais precioso. Será que você está pronto para entregar o que você tem de mais precioso? Porque precioso e importante não tem a ver com aquilo que você vai receber, tem a ver com aquilo que você já tem, é o que está nas tuas mãos. Quando eu tiver eu vou fazer, não, é agora. O que é importante para você agora? O tempo é importante para você? Dedique seu tempo a Ele. Dinheiro, dedique seu dinheiro a Ele. O que é mais importante para você? Aquele homem entregou o que era mais precioso. Foram 4 jarras, e ele recebeu uma tempestade de bênçãos, chuvas abundantes. Você não vai ficar sem se você entregar, muito pelo contrário, Deus vai mandar muito mais, até porque Ele é a fonte de todas as coisas. Poxa, eu não vou dedicar o meu tempo ao Senhor, porque eu preciso trabalhar nesse período. Eu nunca vi ninguém abrir mão de algo pessoal, por amor a Deus, e não receber medidas surpreendentes depois. Não, mas esse tempo é importante, porque eu preciso trabalhar. Amém, tem que trabalhar, está certo, mas o tempo que é do Senhor, é do Senhor. Olha o que diz aqui no Salmo 84, como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem, repita comigo, em seu coração, seguir os retos caminhos de Deus. Perceba que esse versículo fala muito sobre muito. Como são felizes as pessoas que estão frequentemente na sua casa, louvando o seu nome sem cessar, continuismo. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força, ou seja, não é a minha capacidade, é o Senhor, não é o que eu posso, é o que o Senhor pode.
e resolvem em seu coração. Não é da boca para fora, é da boca para o coração, para dentro. Elas são capazes, pessoas que agem assim, são capazes de transformar lugares secos em fontes de água. Não foi o que Elias fez? Ele não transformou aquele lugar seco em um manancial de águas, porque não parava de jorrar, não parava de cair. Mudança de realidade, de transformar, repita comigo, tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Olha o poder que você tem nas tuas mãos, se você fizer. Sabe aquele ponto hoje que mais te machuca, que te faz chorar? Sabe quando você se pega na tua particularidade, quando ninguém está te vendo, e você começa a orar por aquilo, você é tomado por aquela tristeza, angústia, você começa a pensar naqueles maus resultados, naqueles resultados negativos, aquilo que você deseja não acontecendo, e você vai ficando mal? Você tem poder para transformar essa tristeza em uma grande alegria. Deus quer fazer uma grande reviravolta na sua vida. Repita comigo, essa seca vai acabar e a chuva forte vai me alcançar. Salmo 85:12, declare junto comigo, o Senhor nos dará grandes bênçãos. De novo, o Senhor nos dará grandes bênçãos. Sim, o Senhor dará as suas bênçãos. Repita comigo, a nossa terra, a minha terra, produzirá uma farta colheita. Foi o que aconteceu naquele tempo, choveu, a colheita aconteceu, a farta colheita. Ezequiel 34:26, no devido tempo, enviarei as chuvas. O que está escrito ali? Perceba como é pontual, não é para tapar um buraco. Qual é a que você precisa? Para muitos, um exemplo, R$2.000 vai ajudar, mas vai resolver? Para muitos não. E o Senhor está dizendo, eu vou mandar o que vocês precisam, é aquilo que vai resolver, é aquilo que vai mudar, é aquilo que vai transformar. Haverá, repita comigo, haverá chuvas de bênçãos na minha vida, no meu trabalho, na minha família. É isso que Deus tem para você. Mais uma vez, antes de encerrarmos, diga, meu Deus, eu oro pela restauração da minha vida, com as suas palavras, eu oro pela restauração, essa seca vai ser transformada em uma tempestade de vitórias na minha vida. Eu não aceito nada em ruínas, eu não aceito perdendo absolutamente nada, eu não serei envergonhado nunca mais. Eu sei que o Senhor quer me dar aquilo que eu preciso, não é medidas aleatórias. O que você precisa? Peça especificamente, diga isso, eu preciso assim, eu preciso dessa forma, eu preciso desse valor, dessa resposta, eu preciso de um contrato assim, eu preciso desse jeito, é dessa forma, é desse jeito, eu preciso dessa forma. Declare, e eu não vou terminar esse dia do mesmo jeito, eu não vou terminar esse dia da mesma forma, eu não vou terminar esse dia da mesma maneira. Mudanças grandiosas vão acontecer. Eu abençoo a sua vida, eu oro pela transformação, pela mudança completa, eu oro para que verdadeiras mudanças extremas aconteçam. Eu abençoo, eu concordo com as suas vitórias, eu abençoo a obra das tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.